Salve, salve, galera! E aí, sentiram saudades da gente? Espero que sim, porque eu senti. Não sei se as meninas daqui a pouco elas transparecem quaisquer sentimentos de saudades por vocês. Falo por mim, eu senti. Afinal de contas, para vocês passaram só 7 dias, pra gente passou 2 semanas. Porque a gente faz gravação de duas avaliações e aí a gente deixa rolando aí. Então a gente vai matar hoje a saudade para mais uma avaliação de Tribos de Lobisomem Apocalipse, quinta edição, para a alegria da galera. Mentira, pouca gente está assistindo, mas não importa. O importante é que a gente se diverte fazendo isso e quem estiver nos assistindo também se divirta. Acolhemos vocês e quaisquer pessoas que no futuro, lá longe, quando esse vídeo já tiver mais de 10 anos e só 100 visualizações, vocês ainda se divirtam com isso. Nossa, que perspectiva. Mas enfim, a gente está aqui para se divertir, avaliando mais uma tribo. E a tribo de hoje é a dos peregrinos silenciosos. Mas antes da gente falar dessa tribo, dessa galera que gosta do silêncio, mentira, não sei se é silêncio ou só mesmo ele escondendo a parada toda, vamos deixar as meninas darem um olá para vocês, a começar pela Vivi. Olá, pessoal. Estamos aqui na reta final dessas revisões e renascimentos de tribos que a W5 propôs. Espero que vocês tenham gostado. Concordâncias e discordâncias, comentem aqui embaixo no vídeo para a gente ampliar esse diálogo. E se vocês notaram, esses bate-papos têm sido bem o que a gente acha, é bem pessoal a avaliação e não tanto análise de livro, comparação de regra. É o que a gente experimenta ali ao ler e dúvidas que a gente tem ao ler. Então, por isso é muito legal quando vocês dividem essas comparações. Pessoal do grupo do Garu Nordeste, que sai o vídeo, eles comentam lá no grupo do WhatsApp, movimenta muito, às vezes dá briga, às vezes dá combinância. Então, agradeço muito a vocês que fazem a situação andar ali conversando sobre o W5. E vamos para a penúltima, né, das 12 tribos que temos em Lobisomem agora. É isso aí. Deixo aqui também meu muito obrigado ao pessoal do Garu Nordeste por estarem nos acompanhando. Coraçãozinho aqui para vocês. Gilda, está com você. Oi, gente, boa noite. Ai, hoje tem coruja, né? Hoje tem corujinha aqui. Não, tô bem curiosa para ouvir vocês falarem sobre os peregrinos. É uma tribo muito boa, né? Muito boa. Tá acabando, mas tá acabando com tribos muito boas, né? Então, vamos aprender. Vim para aprender Eu com concordo vocês. parcialmente, porque daqui a pouco, quer dizer, daqui a pouco não, para quem for assistir daqui a uma semana, mas pra gente daqui a pouco a gente vai falar pra uma tribo meio metida besta, sabe? Eu pensei nisso. Será que a opinião da Gilda vai continuar quando chegar nos Presas de Prata? Mas, pera lá, vamos falar de peregrinos hoje. Deixa eu abrir aqui nosso arquivo para vocês. Mas é o Falcão, né? O do. Coruja e Falcão, olha só. Toma, deixa eu abrir aqui o arquivo pra galera acompanhar. Pra gente começar com a descrição inicial da tribo Peregrinos Silenciosos. Sempre eles deixam aqui uma frase de efeito no início. A deles é: eu estive em todo lugar, cara, e deixei-me lhe dizer, você vai querer escutar isso, tá, Raul Seixas? Eu sou a luz das estrelas. É isso aí. Entre os lobos, os garous seguem para onde as presas conduzem a matilha. E entre os humanos, os garou vêm historicamente encontrando-se em culturas que são migratórias ou diaspóricas. Bem fundo na própria história deles, os próprios peregrinos silenciosos eram amaldiçoados por um espírito poderoso, maligno e não totalmente compreendido, e como resultado, eles frequentemente encontram pessoas solidárias e práticas familiares entre as culturas sempre em movimento ou dispersadas. Sabiamente, os peregrinos silenciosos aproveitaram a oportunidade dessa crise esquecida no passado deles, e eles assumiram a função de viajantes, mensageiros e novos portadores entre os garou.
Certamente, isso torna a vida difícil, especialmente no despertar de uma nação garou despedaçada e nas labutas do apocalipse, mas é absolutamente um destino melhor do que um colapse para o esquecimento ou os caminhos trágicos que as tribos perdidas tomaram. Em jogo, os peregrinos silenciosos esperam viajar grandes distâncias através de um território difícil, explorar se eles puderem estiverem encarando garou hostis ou espíritos antagônicos, entregar uma mensagem delicada ou talismã crítico e até sabotar aqueles que emboscariam antes que eles tenham uma chance. Antes de passar aqui para as meninas, eu tenho que comentar o seguinte para vocês. Desde as edições anteriores, e é meio que mantido também na quinta edição, os peregrinos silenciosos são uma tribo, por assim dizer, nômade. Ela está sempre em movimento, sempre percorrendo lugares onde... Olha quem chegou! Aê, fala Breno! Breno, aê. Égua, diretamente do Rio Amazonas! Olha essa paisagem aí! Eras, que Vai inveja! inspirar vocês aí. Caraca, Breno! Tás em que região? Breno? Ih, conexão caiu. Tá. Mas só explicando a Tô perto de Gurupá. Gurupá! Caramba, tá contornando ali internet- próximo do... A internet tá muito instável. Sim, imagino. Galera, Gurupá é um dos Tá muito municípios instável ali aqui. Eu entrei mais pra dar esse oi. Breno. Opa. Oi. Meu amigo, lhe desejo uma excelente viagem. Para quem não sabe, o Breno está nesse momento viajando por toda a bacia amazônica, saindo de Belém em direção a Manaus. E ele agora está passando próximo do Estreito de Breves, ali na parte sul do Marajó. Fala aí, Breno. Ainda faltam uns 3 dias ou mais pra chegar em Manaus. Mas é isso. A internet aqui, sabe como é? Só pega quando passa perto de cidade mesmo. E aí realmente não dá pra reunir com vocês hoje. Mas é isso. Salve aí. Um abraço. Valeu, Então, Breno. E já no próximo, já pra fazer personagens, é isso? É isso mesmo. É. Daqui é só fazer personagem agora. Pô, que legal ele ter dado o prazer de passar aqui conosco. Show de bola. Meninas, vocês querem comentar alguma coisa dessa aventura que o Breno tá fazendo? Não, é muito peregrino que ele está fazendo. Pela água aí, ele entrou a caráter, mostrando o quanto um peregrino viaja e por todos os meios possíveis, né, para chegar à sua missão Garu. Égua, que gancho que Foi tu muito deste. legal. Posso mostrar pra vocês aonde exatamente ele tá? Eu já até abri aqui o Google Pode Maps. sim. Ó, Belém, Mostra. vocês vão ver aí na tela Belém, a área urbana de Belém. Ele citou o município, ó, olha só, ó aqui, ó, Belém. Ele citou, qual foi o nome do município que eu me esqueci? Gurupá. Gurupá, tá bem aqui, olha. Cadê Gurupá? É mais ou Tem. menos por aqui, se eu não me engano. Peraí. Bagre. É? Peraí, vou já chegar. Nazaré, Portel. Gente, quantos dias ele já está Aqui é embarcado Melgaço. assim? Portel. É depois disso tudo? É. Vou já chegar lá, peraí. Tá aqui, Gurupá. Gente, eu já fui em Porto de Mós, ó, eu já fui mais longe. Esse é o município a sede do município de Gurupá. Percebam a distância que ele está. Ó, Gurupá, Sim. Belém. Ele já fez todo o contorno do Estreito de Breves, do Marajó. Eu errei. Peço perdão para quem assistindo agora falando que estava no Estreito de Breves. Ele já passou e ele já está entrando no eixo principal do Rio Amazonas, indo em direção a Santarém, bem aqui. Caraca, gente. E para quem não conhece, aqui é o Rio Xingu, que é onde foi feita a barragem lá de Altamira. Uhum. Já nadei no Xingu.
Caraca, Fantástico. ele tá longeão. Olha, ai, minha terra maravilhosa. Show, show. Deixo aqui ao Os Breno lobos. meus desejos de boa viagem para a personificação de um peregrino que ele está fazendo hoje. Gilda, quer comentar? Quantos lobos não tem perdidos por ali, hein? Pô, verdade, Correndo ali na margem do rio, hein? verdade. Né? Tava de peregrino que espalhou os lobisomens pelo mundo. Boa. Então, gente, só dando continuidade ao que eu estava falando ainda agora, essa é a característica assim mais marcante dos peregrinos que meio que está sendo mantida nessa quinta edição, de lobisomens, de garou, que se deslocam entre caernes ou entre seitas, se preferirem, para oferecer a sua ajuda, apoio ou préstimos. É uma tribo que dificilmente consegue estabelecer raízes de matilha, porque está sempre trocando o tempo todo. E é mais ou menos isso que a gente vai discutir hoje. Gilda, seus comentários. Quando eu li sobre o peregrino, eu imediatamente imaginei uma história de amor de lobisomem perfeita, que seria um peregrino que fosse embora e voltasse, né? E assim, ainda que eu não consiga visualizar um jogo, eu não consigo visualizar, por não ter prática, um jogo com um peregrino, assim, que ele participe de todos os capítulos, né? Todas as cenas, né? A não ser que você faça um jogo em que, assim, ele está aqui agora, né? Mas que ele fosse alguém para consultas à distância. Não sei também como trabalhar a distância de um peregrino, porque você é peregrino, mas hoje em dia você se comunica. E aí, né, nem precisa estar aqui presente, né? Até que ponto um peregrino ele se isola ou se distancia exatamente de onde ele partiu? Eu tive muitas especulações a respeito disso, né? Beleza. Vivi, seus comentários iniciais. Bem, eu gostei que a tribo traz esse lance de viajar, de andar, de trilhar na frente dos outros, né? E até por isso ter o nome de peregrino. E o destaque que deu ali de sabotar alguém. Porque em edições passadas, para quem jogou as passadas, esse lado de sabotador, de assassino, a parte do silencioso do peregrino, muitas vezes não apareceu no jogo. Só que quando você olha hoje, é uma pessoa que migra de um lado para outro, não tem casa, sempre anda, você pode ter um passado bem escuso nele, ou funções que essa mudança de ambiente te proporcione e te melhore a vida, não só uma maldição, porque você vai estar fadado a migrar. Pode ser uma questão da sua profissão que faz você migrar, né? E não precisa ser alguma coisa também criminosa. Você pode ser um agente ambiental, uma pessoa que trabalha com estradas, com tecnologia, com navegação, né? Um piloto. Você pode ser muita coisa sendo um peregrino. Então, eu curti essa Marítimo. presença, né? Perfeito. Eu não entendi a frase, Hilda. O marítimo. Tá. E assim, realmente, na hora que a gente pensa, tipo, por que esse cara tá parado aqui para uma crônica que vai durar 1 ano? Né? Mas a gente também tem que lembrar que culturas de migração, eles ficam estações completas em algum lugar, eles ficam um período sagrado para eles completo em outro lugar, ou eles também às vezes ficam e descansam em um lugar que está mais propício para eles, para depois migrarem para um lugar melhor, né? Culturas desenvolvem casas, desenvolvem bairros,
e se interlocam nesses bairros e mudam de bairros em bairros. Então você tem uma chance de deixar aquele jogador por um período maior, aquele personagem por um período maior, e fazê-lo andar. Ao contrário de um Ravnus, que é um clã de vampiro, que ele tem que mudar de noite para noite, o Peregrino, até agora no texto, não falou que tem limite para ele ficar lá. Ele sente a necessidade da mudança, mas ele não tem um reloginho falando, você tem que cair fora daqui depois de uma semana. Então você pode fazer um peregrino mais antigo, ou até um peregrino jovem, que ainda está aprendendo os meios dele pelo mundo, porque o mundo pós-apocalíptico que o lobisomem está vivendo, ou durante o apocalipse, ele não é um mundo fácil de você ficar indo para lá e para cá, porque os espíritos já não te olham legal, a humanidade não te olha legal, você tem que sair de lugar amaldiçoado para lugar amaldiçoado perdido. Então, eu gostei dessa leveza no peso e abertura de escopo que o peregrino traz. Você pode ser um mensageiro, só que, por exemplo, você pode ter que esperar acabar o problema para levar já a mensagem de solução. Você não precisa ser só um maratonista que corre 42 quilômetros para falar: fomos atacados, vencemos, vamos atacar de novo, a guerra acabou e cai morto. Que é, né, o motivo do início, a homenagem da maratona para essa corrida. Pode ser assim, mas dá para você colocar essa pessoa pelo tempo de duração do seu jogo. De repente você pode fazer uma treta ali de uma semana, e em uma semana que ele ficou na cidade já foi o bastante para desenvolver essa campanha inteira, né? Então, tipo, no passado eu confesso, eu tinha muito problema de pôr o peregrino em matilha. Eu acabava fazendo o jogador ir e voltar de tempo em tempo, a cada ciclo lunar, alguma coisa. Mas acho que agora dá para, pelo menos, essa falta de material, que não tem um limite, dá para você explorar pro lado positivo. Dá. Pôr o peregrino ali mais tempo. Inclusive, Tu misturou agora, Vivi. Mistura de novo. O personagem vai chamar Gigi. Inclusive, Vivi, no sistema de intervalos de arcos do Belém Noturna, dá para ser usado bem para isso, né? Caso alguém decida jogar de peregrino silencioso. A gente tem períodos extensos de inatividade que pode ser usado para esse fim. O peregrino pode ir para outros caernes e outras seitas, levar conhecimento, levar informação e trazer deles, estabelecendo uma conectividade com os demais garous de uma região, de um país e de um continente. Bem legal, bem legal isso. Caiu bem pro Belém. A gente deu muita sorte para, se alguém quiser ser peregrino. Verdade. Então, avançando, deixa eu carregar aqui de novo, vamos avançar aqui na leitura. A gente vai agora para a parte que se pergunta: quem são os peregrinos silenciosos? A presença de um peregrino silencioso é algo que muitos garou consideram como agourento, para dizer o mínimo. Muitos são itinerantes e quando um deles chega no território, ele invariavelmente possui algo que todo garou quer saber ou possuir. Pode ser notícias de um caerne caindo, a mensagem de um ancião lendário ou a prova da corrupção de um espírito poderoso. Seja qual for o caso, a acusação é algo que requer um indivíduo entregar ou confirmar. Viajantes mestres, os peregrinos silenciosos acham-se unicamente apropriados a achar o caminho deles para lugares onde outros não os quer e novamente achar o caminho deles de volta. Mergulhar precipitadamente em um local de desastre umbral ou o território de uma matilha hostil raramente produz mais do que dor e sofrimento, para o jeito de pensar dos peregrinos silenciosos. Por que não explorar primeiro e descobrir o caminho mais efetivo ao invés do mais direto? Na pior das hipóteses, alguém pode confirmar outro método de não executar as coisas. Na melhor das hipóteses, alguém que descobriu uma forma de conseguir o que precisa sem qualquer um ficar ciente de que o peregrino silencioso esteve lá. Como tal, os peregrinos silenciosos são, com frequência,
amplamente versados nas culturas e costumes, dos ritos de morte e parafernália funerária dos sul-americanos indígenas aos cumprimentos espirituais de Addis Ababa para o mestre do uivo no aniversário da seita vitral de Nova York. E nessas vastas viagens, eles acumulam vários relacionamentos, mas também produzem o peso das reputações deles por trazer más notícias. O território sobre o qual um peregrino silencioso alcança não precisa ser vasto. Eles assumem muitas funções no cumprimento maior do compromisso deles a serviço de Gaia. Eles podem ser intermediários e mediadores da paz para as matilhas de longas contendas de um trecho de rodovia distante, uma de cada. Ou eles podem ser diplomatas, trazendo sabedoria entre uma meia dúzia de caernes proeminentes espalhados através dos continentes. Eles podem, ou não, permanecer parte de qualquer matilha em particular, por muito tempo, mas quando eles o fazem, é quase sempre o intento de descobrir algo ou encontrar algo que alguém distante precisará. Isso pode ser um caminho solitário, mesmo entre pares. Percebam, galera, que a amplitude de possibilidades dos peregrinos é gigantesca. O próprio texto deixa claro aí que tem uma vastidão de possibilidades de criação de personagem que combine com esta necessidade eventual de se deslocar entre as regiões, entre os caernes, dentre outras coisas. Mas algo me chama aqui a atenção, que eu li um pouco mais em cima. É comum e é justificado, pode-se dizer bastante coerente, que os peregrinos eles têm extenso conhecimento dos costumes dos locais por onde ele passa. Afinal de contas, ele está indo lá com alguma frequência. Então, ele vai aprendendo como é que as pessoas se relacionam, vai aprendendo como é que as pessoas ocupam os espaços. E esse conhecimento é importante para quando há necessidade de se deslocar para esses locais, estar lá e estabelecer alianças. Porque se você não cumprir costumes locais, você vai estar comprando briga. Isso foi uma coisa que eu achei bem legal e é uma potência dos peregrinos silenciosos. Gilda, quer comentar? Poderia fazer uma história a respeito do peregrino que vai chegar? E de tudo que isso pode representar de tensão dentro de um certo grupo? Seria bem legal, bem interessante, né? Não tem esse peregrino no jogo, entendeu? Ele como NPC, ele não tá no jogo, mas ele vai chegar. E aí ele pode vir ou para desvendar alguma coisa que não quer que se desvende, ou ele vem para trazer algo que vai causar um impacto muito grande negativo naquele grupo. Interessante, né? Sim. Aí tenha retratado lá, eu gravei aqui duas coisas. Vão onde não querem ir, e retratei a questão da diplomacia. Mas, assim, ainda que ele, pelo que dá a entender, ele se mistura apenas quando ele tem propósitos, inclusive para andar em grupo. Na matilha, ele não vai entrar por entrar. Ele tem um objetivo muito claro e, acabado aquele objetivo, ele sai daquele grupo, né? E tem essa questão de vai aonde ninguém quer que vá, né? Não necessariamente você sabe aonde você não quer ir, sabe? Eu não vou mandar. Ele não é um cara que ele vai aonde ninguém ir. Ele vai aonde as pessoas às vezes não, por suas estruturas, não vão, né? Mas eu não consegui visualizar isso, né? Mas achei que poderia ter um jogo muito legal sobre o peregrino que vai chegar. Sim. Inclusive, eu posso até adiantar aqui para vocês que vocês vão jogar comigo. Se ninguém criar um personagem jogável de peregrino, eu vou colocar um NPC exatamente nesse formato que a Gilda acabou de colocar. Ela meio que me leu antecipadamente. Vivi, tá contigo. Olha,
fazendo uma costura de sistema, porque você sai de lobisomem, né? Aí é referência para quem gosta de jogar RPG, de pegar dicas de narração, e também já é a deixa pro Raga. Tem um RPG que eu adoro que chama Essas Pessoas na Sala de Jantar. Ele é um RPG indie brasileiro. E ele é exatamente sobre a espera de um convidado para o jantar que está para chegar. Então, tipo, a temática não é de lobisomem, você pode fazer qualquer convidado, mas a estrutura de narrativa ajuda muito se você quiser criar isso. Eu aconselho a lerem. É nacional. Eu comprei esse RPG quando eu tava, gente, em Curitiba, com a galera do Encho, do Eduardo Caetano, de, tipo, sabe, todo mundo no stand, e eu amei a ideia, porque ele é uma narrativa muito interessante de expectativa e de criar aquilo, né, que está chegando. E ele encerra quando a pessoa chega. Então, você tem umas dicas muito legais para fazer esse tipo de jogo, do suspense, da especulação, porque Garou tem mística, né? O lobisomem tem mística, o lobisomem tem a sua cultura. Então, gastar algumas sessões ali no cadê esse homem, e ainda mais né, esse homem na questão pessoa geral, gente, desculpa usar o termo homem, mas cadê essa pessoa? Cadê esse lupino? Se chegar um lobo ali, se é a forma preferida dele. Nossa, é muito interessante. E assim, para Mundo das Trevas, Mundo das Trevas tem suas regras estabelecidas, mas ler outros RPGs, de preferência indies nacionais, você consegue estruturas de narrativas muito legais para usar na sua narrativa do Mundo das Trevas. Então, se você pode pegar essas narrativas aqui que o pessoal faz, da Coisinha Verde, do pessoal da Burô, gente, dá aquela lida que vale a pena para enriquecer como você conta a história do Mundo das Trevas, né? E o que eu acredito aqui, ao ler o texto, né, e pegar o reboot, né, a nova roupa do Peregrino, ele ainda mantém aquela fama de mau agouro, de boca de bueiro, que só chega com desgraça, porque se é alguma coisa urgente, a gente associa que é desgraça. Alguém te liga de madrugada, você nunca para pensar, meu amigo, ganhou na loteria, você já pensa, bateu o carro, tá doente, morreu, não sei o quê, a gente só pensa desgraça primeiro. Então, até esse peregrino chegar, gastar a diplomacia dele, exatamente como o Raga falou, mostrar que ele conhece a cultura daquele lugar, que ele vai saber dar uma notícia boa, que é rara nos tempos de apocalipse e morte de Gaia. O tempo que você escuta e sofre o grito de Gaia na sua pele. E ele saber como falar para você é vital. E é a hora que, assim, aí começa a minha bronca com algumas coisas da quinta edição. As habilidades se mantêm, os atributos se mantêm, só que as perícias, elas viraram padrão para todos os jogos. E eu acho que falta para lobisomem uma perícia que fosse de costumes e culturas locais. Porque é diferente você separar a erudição de alguém que foi para a faculdade, sentou a bundinha ali, estudou e aprendeu a história de uma cultura, da sabedoria. Não que uma tem mais valor do que a outra, mas um lobisomem dificilmente vai ter tempo de vida para sentar a bundinha na universidade com sua fúria 5 e aturar 5 horas e meia de aula ali, com pouca alimentação, com professores cansados, com os espíritos enchendo o saco por causa do prédio de química, com outros espíritos apurrinhando por causa do prédio de física, com algum espírito gritando do prédio de biológica, sabe? Então, você precisa dessa sabedoria popular. Eu acho que encaixa muito e te dá diferença de personagem. De um acadêmico para o sábio. Eu acho que isso faz falta em lobisomem. Nas perícias de lobisomem, precisava sim dessa parte cultural. Ah, mas eu posso pegar sabedoria. Sabedoria popular de erudição, de especialização em erudição.
Mas eu, tipo, por que tirar de um jogo que é tão envolvido com cultura e saber onde você pisa, com as tradições e lendas não de uma cultura específica para você ser uma tribo, mas de um movimento onde você tá, daqueles costumes da periferia, da comunidade sertaneja, da galera, sabe? Até do agro, se você é um espião, por que não ter esse charminho no lobisomem? Eu fiquei meio tipo aquela chorãozinha de barriga cheia em relação a isso, porque eu acho que calharia perfeitamente, não só a diplomacia na persuasão ou na performance de de um peregrino, mas aquela cultura que só quem vive ali, quem passa ali, quem participou ali consegue ter, porque ela não está no livro. Ela não foi passada para frente. Ela vem de boca, de boca, de boca, de boca, de boca. De novo, um lobisomem ele pode sim ter um estudo histórico, antropológico e tudo mais, né? Desde que você não seja o Garra Vermelha, senão você vai ter que pôr fogo em tudo. Você vai manter uma história humana? Não, você vai distorcer ela. Você não pode usar. Você não pode usar para manter. Você tem que usar para destruir. Então eu acho que faltou isso para você ser um peregrino que use a ficha em jogo. Storyteller a gente interpreta mais. Mas não é todo mundo que tem o conhecimento e você tem que dar o direito ao jogador e ao narrador que está se aventurando dele poder rolar os dados. Afinal, RPG tem regra, ele é um jogo. E se o jogador tem na ficha dele, ele pode falar, olha, estou usando isso porque eu não entendo patavina da cultura XY do lugar Z e é exatamente a seita ou o caerne que eu vou ter que chegar e que briga com todo mundo e ninguém quer ir lá. Aí não, vai ter por histórico e não. Então, tipo assim, como eu disse, pessoal, é birra minha de você não dar essa ferramenta pro jogador que não tem obrigação nenhuma de conhecer essa cultura. Se ele gostar, é mais do que bem-vindo ele ir atrás, o narrador, a galera, todo mundo está envolvido. Mas no tempo de hoje, vamos ser realistas, né? Tem hora que a gente mal consegue jogar. Então, para mim, faz falta esses detalhezinhos, assim, esses charmezinhos que tinha no jogo e que precisavam voltar agora. Então, vamos rezar para sair logo essa birosca de conteúdo a mais, sabe? Para poder puxar esse lado que não saiu no mouse. Tia. Então, você ficou falando aí, e para mim, vamos lá, o lobisomem, a minha imagem que eu tenho, ele é tão imerso na sua cultura, no seu misticismo, que eu imagino que para ele se misturar ou conhecer outra cultura seja difícil. Quanto mais rica é a tua própria cultura, mais difícil é você misturar com outra, né? Então, assim, baseado no que você acabou de falar, então, não é algo fácil, simples para um lobisomem fazer isso, realmente. Que habilidades eu vou exigir do lobisomem para ele poder Posso dar um fazer exemplo real? Posso dar um nível de miscigenação? Eu tive a oportunidade de viajar para o Japão algumas vezes e antes da gente viajar a gente recebia instruções e alertas culturais de coisas a não se fazer, porque o conflito de costumes é grande. E um dos exemplos que passaram pra gente foi um caso, não sei se é real, mas pelo menos deu a ideia de que era real. Alguém gostava de correr, fazer exercício correndo nas ruas. Só que esse alguém gostava de o fazer sem camisa. No seu local em que ele vivia, zero problema nenhum. Contudo, ele o fez lá. E quando os moradores do bairro aonde viram ele correndo sem camisa, ligaram para a polícia. Tem um homem sem camisa correndo nas ruas. E aí quando a polícia aí quando a polícia foi até ele para dizer que ele não poderia correr, quando ele vislumbrou, ele saiu correndo. Aí virou uma perseguição.
Aí houve uma mobilização enorme das forças policiais para encontrar ele e levar ele para um lugar melhor. Porque a visão dele correndo sem camisa era culturalmente ruim para a comunidade. Então imaginem o conflito que pode haver e o valor que o peregrino tem, tal como a Gilda está comunicando. Gilda, continua. Exato. Não, é basicamente isso. Eu imagino o grau de dificuldade que deve ser. E é o arroz e feijão do peregrino, gente. Como é que tu faz isso? O Isso bicho tem que ser bom. Tem que ter alguma coisa muito específica para isso. A gente vai ter que desdobrar pelas perícias, né? Sei lá, a gente desdobra essa erudição que tá na ficha. Porque, por exemplo, você pode falar, ele tem ocultismo, mas, gente, o cara não correr sem camisa não tem nada a ver com oculto, sabe? Pelo menos aos olhos modernos, vai saber. Porque, por exemplo, eles não pisam no chão gelado porque o espírito foge pelos pés, né? Então, a nudez, ela tem tradições sim espirituais. Mas, tipo, até onde esse garoto vai ter paciência de voltar lá atrás para aprender com o fim do mundo literalmente atrás do rabo dele, queimou na ponta do rabo dele, né? Então, você vê que, tipo assim, acaba ficando no que é uma falha, assim, que, né? Pelo menos eu não tô sozinha nessa ranzinzice. Eu sei que tem mais gente que tem, que é a falha de alguns detalhes que deixam o seu personagem realizável e fazível para ele ser bom no que é esperado minimamente dele. Então imagina um filhote que a gente vai começar recém-transformado. Você já vai ter que fazer um humano que enquanto humano, enquanto sem fúria, enquanto espírito e sociedade humana, te dando tapa de cada lado, né? Fazendo corredor polonês te batendo, porque o garoto tá ali naquele meio e ninguém gosta dele. Ele é observado pelos dois lados, ele é temido pelos dois lados, perseguido pelos dois lados. Você acaba tendo aquela caixinha de personagem. Pô, eu já vou ter que fazer alguém que estudava alguma coisa, que vivia alguma coisa, que já vinha de uma cultura nômade e que precisava conhecer regiões, para quando eu virar um lobisomem, eu não ser um zero à esquerda e morrer na primeira sessão, sabe? Porque, de repente, eu vou ter que chegar num lugar que tá todo mundo rosnando pra mim e, sei lá, vou falar alguma merda, porque, tipo, falar ok pros caras é palavrão, sabe? Umas coisas, assim, doidas. Então, você imagina, o bom da W5 é que tira um pouco a ideia que, tipo, de pontos globais que o garoto tá preso e ele precisa saber. Você pode colocar as tribos onde você precisar agora. Mas, gente, bairros têm culturas. Bairros têm cultura. É só ver, né? Fulano não fala mais de 2 palavras no Rio de Janeiro, porque o sotaque paulista vai aparecer e vão cobrar mais caro dele. Cicrano não fala com sotaque no aeroporto de Congonhas, porque o taxista vai enfiar a faca na corrida dele. Então você imagina pro Garu, que tem a fúria ali na orelhinha dele, falando, morde a tua língua, senão você vai ficar puta e vai virar um crinos dentro desse carro. Vivi, deixa eu estabelecer uma complexidade maior em termos de cenário. A região amazônica, que fica parte da região norte do Brasil, pega parte também da Colômbia, do Peru e tarará e tal, é uma mescla de pequenas ilhas urbanas no meio de áreas relativamente preservadas, mas também com presença humana. Só que essa presença humana não é de descendentes europeus, é de povos originários. E com alguma presença de quilombolas, porque os escravos que eram trazidos para a região fugiam e formavam locais de vivência para ter vida, para além da escravidão que era tentado forçar sobre a vida deles. Então tem toda essa comunidade espalhada na região. Imagina que precisa alguém que consiga ter interação com esses povos em volta, além da vida urbana. Então o Peregrino Silencioso tem função estratégica na nação Garou. É essencial. É uma tribo assim que eu acho muito difícil você fazer uma crônica
que ele não apareça alguma vez, se não for jogador, pelo menos um NPC, nem que seja para trazer, nem que ele apareça só para notícia, mas ele precisa aparecer, porque ainda tem todos os territórios de espíritos, as comunidades, os assentamentos humanos, e também de bichos. Os bichos têm seu estilo de vida, têm seus instintos de vida. E o jogo agora não é mais um jogo que preza a sair matando todo mundo, destrambelando todo mundo, apesar dos humanos serem um problema. Então você precisa de alguém que saiba se comportar com o animal, com o espírito, com o humano, com tudo que está ali. Eu acho uma tribo essencial. Eu também posso construir um peregrino e de alta hierarquia. Sim. E ele vai ser eu vou ser obrigada a chamá-lo, a fazê-lo se deslocar até onde eu estou para resolver diplomaticamente uma situação. Você vai procurar o melhor para sua função. Você imagina o renome, né? Lobisomem tem o renome. E a gente vai entrar. A gente vai entrar na parte ali do totem. Então, você imagina como o peregrino também precisa transparecer esse renome exatamente para permitir o que a Gilda falou, que ele seja reconhecido, né? E que ele seja chamado para situações onde as capacidades dele são necessárias. Então, é muito rico. Eu acho uma das tribos mais ricas. Reconhecido ou renome para vir para dar uma solução, para tratar uma solução, ou para ser temido, né? Que eu acho que também seria muito interessante. Verdade. É bem a fofoca. Desculpa te cortar. Não, de boa. Já que agora a gente falou de espírito patrono, então bora observar a dos peregrinos silenciosos, que, como a Gilda já citou mais cedo, é a coruja, a qual encoraja seus seguidores a abordar assuntos nos seus próprios termos. Do alto ponto de vista privilegiado dela, a coruja cuidadosamente observa e não age até ela ter visto tudo que há para se ver. Olha aí, observa primeiro o ambiente em que você está para depois manifestar os seus pensamentos e verbalizá-los. Somente então que ela faz o mergulho, rápida e decisivamente. A coruja e os peregrinos silenciosos são associados naturalmente com a sabedoria. Não tinha como ser diferente. Não tinha. O favor que é dado. A sabedoria da coruja exalta a virtude do voo quando necessário. Os peregrinos silenciosos podem adicionar um dado às paradas de dados de atletismo ou furtividade relacionadas com transversal, fuga ou infiltração. Eita, Lele, olha essa égua, Vivi. Pensa no Hagabashi peregrino silencioso. Mana do céu. Caraca. Gente, o Hagabashi peregrino, ele é uma arma. Inclusive, é a galera que faz que você pode colocar, porque tem mais vantagens em poderes sobrenaturais, e é um item do jogo, os dons, em fazer meu Deus do céu, já ia falar a tocaia, né? Fazer ali a tocaia para pegar quem não espera, para matar alguém necessário, né? Tipo, matar a pessoa certa em silêncio. Então ele fica bem com coisas muito vantajosas. Mas imagina um Galiard que saiba escrever ou codificar muito bem as informações que ele passa também. Verdade. E qual é a proibição? A coruja permanece sempre alerta para o retorno do espírito assombração que atormenta a tribo dela do passado. E ela se certifica de assim fazer ao honrar a presença deste outro tipo de espírito. Se um peregrino silencioso provocar, participar ou até mesmo testemunhar a morte, mas não realizar um ritual comemorativo para reconhecê-la,
ele pode recuperar somente um único ponto de força de vontade no começo da próxima sessão, ao invés do índice de autocontrole ou perseverança. Cara, olha só, eu considero essa proibição um gancho profundo de tramas de jogo. Isso não é uma proibição, isso é um prazer do narrador. E é uma proibição bem espiritual, Muito. né? Que pega você para a parte umbral e de outras criaturas de lobisomem. A gente já comentou antes que a gente sente essa falta de proibições mais místicas no jogo, né? Ele está muito humano, ele está muito centrado em cidade agora. Né? Também é uma coisa que muita gente não gostou. E aqui é esse respeito, né? Porque é o inimigo da coruja, mas é uma parte do processo do ciclo de existência. O fim faz parte. Por isso que, como sábia, ela não ignora a presença do inimigo dela. Ela reconhece e respeita. Porque a coruja não quer comprar briga à toa. O espírito lá no passado, vamos ver como eles vão explicar a história, né? Sacaneou uma tribo inteira. Por que você vai dizer? E uma coisa tendendo ao humor, gente, a coruja ajuda a fugir. Nada de garu voando. Garu não voa. Lobisomem não plana. Não dá pra imaginar um lobisomem de asinha, gente. Não vem falar de Tom de Impuro de Filha Negra que eu chuto vocês, que não tem nessa edição. Gilda! Vai, Gilda. Não, eu achei, sinceramente, para mim, tirando o guarda-veado, que eu adorei, é o segundo melhor patrono para mim. Que ele traz um elemento, um elemento diferente de toda a descrição da própria tribo. A coruja vem e faz complementa, ela não é igual, ela complementa. Ela traz essa questão da sabedoria da coruja, a relação da coruja, da paciência, do cálculo de ação, né? Eu imagino, ainda que você tenha falado do Hagabashi, mas eu imagino o Peregrino como um personagem extremamente calculista, que tem que saber exatamente tudo que faz. Porque parece-me ser muito... Isso age por propósitos específicos, curtos ou longos, né? Na verdade, daria para explorar bastante isso num personagem, né? Num desse. Agora, das proibições, realmente, eu ainda preciso entender essa dinâmica das proibições. Eu acho que ela afeta bem bastante quem for escolher o personagem, escolher a tribo, né? Mas umas parecem ter proibições nada a ver, outras parece estar mais equilibrada, mas... Eu imagino. Sabe, lendo aqui o texto, Gilda, já que tu está citando isso, Diga. Lendo o texto da proibição, que ele diz o seguinte: se o peregrino provocar, participar ou até testemunhar a morte, seja ela qual for, e não realizar um ritual comemorativo para reconhecê-la, ele vai sofrer por isso. Aí eu imaginei, sabe aquele guerreiro que por força da sua missão precisou matar os seus adversários e ao final ele enterra a espada no chão, se ajoelha, agradece por estar vivo e reconhece a força de seus adversários? Acho que é mais ou menos isso, não é isso, Vivi? Gigi, a entidade do chat. Gigi é o espírito da live já. Não, quem era que era para comentar, Rodrigo? Era a Gigi, né? Vai lá, Vivi. Então, é isso. Você precisa fazer uma ritualística de respeito, ou até se era um vilão, você pode fazer um rito de que ele fez mal ao mundo, mas você reconheceu que aquela pessoa existiu e que o ciclo dele acabou. Que aquele espírito existiu e que o ciclo dele acabou. O inimigo existiu, o ciclo acabou. De qualquer cultura que o seu peregrino venha, de qualquer nacionalidade, de qualquer religião. Pode ser o cravar a espada,
pode ser fazer uma pilha de pedra, pode ser caçar um animal e colocar no campo de batalha, sabe? E dá uma riqueza narrativa para o fim de uma batalha onde, por exemplo, a matilha mata alguém, que deixa solene. E eu, por exemplo, acho que encaixa muito com o jogo agora de lobisomem, que ele não valoriza a matança desenfreada. Assim como o caçador de tempestades, a matança para ele tem um motivo, seja para luta, seja para se alimentar. Então eu acho que faz parte aí e dá aquela riqueza para cada jogador fazer a sua ritualística de reconhecimento mesmo, né? Porque querendo ou não, o enterro é uma comemoração, pode não ser uma comemoração feliz, mas é uma comemoração. Sim. Gilda? A Gilda tem observações que geralmente são maravilhosas. Já fala, Gilda. Não, você consegue imaginar um peregrino que já andou e os horrores que ele já presenciou. E quando ele já está num grau de tristeza que quando ele se depara com uma morte, mais uma morte, em mais um cenário horroroso, e ali ele não consegue seguir adiante, ele tem que parar diante daquela morte. Perfeito. E pode ser um ato de dor existencial, gente. Esse mundo, pode. Eu não poderia falar de um peregrino que gente, quem já andou? Já imaginou um peregrino que é aquele pessoal que vai para a África, que vai para onde tem desgraça? Sabe? Que ele carrega dentro dele já uma depressão, já uma tristeza, um desalento desse mundo. E aí essa proibição fica perfeita nesse personagem. Porque na hora que há uma morte, ele se fica vulnerável. Ele fica, inclusive, vulnerável, porque ele não consegue seguir adiante, passar adiante. Não, ele tem que parar, tem que sofrer naquele momento também, né? Sim. Horror. Podia ser um peregrino católico. Pode. Que não consegue seguir sem fazer algum ritual. A extrema-unção, por exemplo, naquela pessoa. Pode ser um líder religioso que viaja o mundo inteiro, que nunca... Viajando aqui no personagem, né? Não, mas peregrino é muito bom. Ser bom. Pois é. Verdade. Mas é uma coisa que tu não consegues seguir, né? Ela tem que ter um dado negativo. Porque quando ela é só ritualística, tipo, ele colocou a espada, me parece uma coisa muito... automática. Eu matei, agora eu vou colocar, porque é o meu ritual que eu matei. Não, isso, como é uma proibição, ela tem que ser algo que ele não faria se ele pudesse. Na verdade, é uma dor que ele poderia carregar e que ele tem que fazer diante da morte, ou uma obrigação que ele sente diante da morte. Interessante isso, interessante. Vamos parar esse NPC, né? Eu falo que você traz os olhares diferentes e depois você fica falando que não faz. Verdade. Porque essa parte do sentimento... Pô, gostei do peregrino agora. Eu falo, Gilda, que você faz a cabeça da gente explodir. É que, na verdade, eu achei que a minha loba poderia ter um romance com o peregrino que vai embora. Aí volta, e quando ele volta, ele traz... mas eu pensei isso, que ele traria informações importantes. Então, bora avaliar agora, já que a gente já está assim, extasiado com as possibilidades dos peregrinos, bora avaliá-los. E aí eu te pergunto, Gilda, de 1 a 9, como você avalia os peregrinos silenciosos? Tá vendo? 9, depois dessa nossa conversa toda, eu fiquei 9. Show de bola! E tu, Vivi? Também, gostei totalmente. Show de bola! Então, naturalmente, a média é 9, então... Peregrinos silenciosos. Deixa eu ver. Te lembra qual é esse símbolo? Agora. Conselho Fantasma. Conselho Fantasma. E
Roedores de ossos são as tribos até agora melhor avaliadas até o momento. Beleza? Estamos chegando. Ah, sim, deixa eu mostrar pra galera como é que tá a avaliação da Lá. comunidade. Deixa eu mostrar aqui. Aliás, Raga, você já viu que a gente quer drama, né? Porque é Aham. Conselho Fantasma, É. Peregrino Silencioso, já tem um amor aí que ainda bem acabou as proibições de relacionamento entre os lobisomens. Então, você tá vendo que a gente quer um drama. É Um verdade. Todas as peregrino, lamúrias. um peregrino que vem de barco pela beira do rio, que o pessoal acha que é boto. Ó, galera, comparado à semana passada, tivemos um aumento, que semana passada tinha só 6, já aumentou para 8 pessoas 8. fazendo avaliação. E aí a gente Ótimo. pulando direto lá para os peregrinos. Os mais ficou entre 9, que eu adorei, e o 6, que é entre gostei e indiferente. Tá ótimo, tá muito bom, meio que reflete um pouco do que a gente conversou hoje. E agora, caminhando para o seu final, peço para que as meninas façam suas considerações finais pela tribo e dê um até logo para a galera, a começar pela Vivi. Ah, eu achei que ia ser justo. Bem, gente, deu para ver que a tribo, talvez jogadores antigos que jogassem mais de peregrinos usassem todos os aspectos. Mas eu acho que o texto aqui da W5, inclusive para gente nova, ele é mais amplo e te permite ir a fundo num monte de coisa de personagem. Graças a Gaia ou Luna, eles não voam mais, não tem poderzinho de planar. Eu não tenho mais essa luta. E vale a pena olhar também os estereótipos dela e olhar também os dons que te facilitam na sua jornada, nas suas coisas, pensar bastante na construção da ficha, para te dar pelo menos um norte inicial e você ir seguindo a evolução que você der, porque afinal você vai andar e viajar pelo mundo, as dores e os sabores do mundo. Então é um personagem que pode mudar bastante. Você pode ser um camaleão dentro do seu jogo. Então vai fundo quem quer experimentar essas sensações no jogo de lobisomem. É isso aí. Agora, a Gilda. Então, você pode ser um peregrino a serviço dos homens, amigo dos homens, que vai trazer mais informações e manipulações e outros artifícios de jogo. Você pode ser um peregrino de renome, de hierarquia, uma figura que pode ser temida ou desejada, ou nunca esperada, que pode ser aquela pessoa que quando é chegada é sinal de que algumas coisas não são mais toleradas, em que a tensão se tornou extrema, né? E você pode ser também um peregrino que carrega muita dor desse cenário de jogo, que absorveu o cenário do jogo. Eu achei fantástica essa parte, eu estou assim empolgada. Você pode ser um peregrino que carrega dores, que viu o que ninguém viu e foi onde ninguém foi, onde ninguém queria ir e viu todas as dores. Eu associei o foi onde ninguém queria ir, né? E aí, ao mesmo tempo, ele tem que ter habilidades, dons para pegar aquilo tudo que ele viu e dar um propósito para ele no jogo, né? É isso Gostei. aí. Muito bom. Então, com isso, a gente termina a avaliação dos peregrinos silenciosos. Agradecemos vocês que nos assistiram até aqui e já deixamos aqui avisado para vocês que, para vocês que estão assistindo, daqui a 7 dias vem a última avaliação dos Presas de Prata. Pra gente é daqui a alguns minutos. Sendo assim, Gilda, Vivi, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.